me, Carmine. They took it. That was today. Recentemente assisti o filme O Dono do Jogo, onde Tobey Maguire, nosso querido Homem-Aranha, interpreta um dos maiores jogadores de xadrez da história, Bobby Fischer. Sério, eu achei o filme muito bom. Ele é muito bom em contar a história do Fischer. E eu vi um canal americano falando que o filme não era muito fiel historicamente, que o xadrez nem foi um grande evento assim. Mas não é bem assim não. Cara, o xadrez era pros russos o que o ping-pong é pra China, o que o hockey é pros canadenses, o que o futebol é pros brasileiros. Grandes esportes. E eventos que param uma nação, praticamente. Então, acontece um dos maiores torneios de xadrez no mundo no auge da Guerra Fria, e tu me diz que não é uma grande coisa? Com certeza foi uma das grandes coisas. Na verdade, foi o auge público que o xadrez teve. Hoje em dia talvez não seja, mas naquela época foi história, praticamente. Fora que boa parte dos eventos do filme realmente aconteceram com relação à história do Fischer. Principalmente a história da infância dele. Sobre o Fischer, ele aprendeu a jogar xadrez com a sua irmã mais velha, Johan. Que até então, os jogos que os dois jogavam com muita frequência era o Monopoly, que era o jogo mais divertido da casa. Com o tempo, a Johan perdeu o interesse e a partir daí o Bob começa a jogar xadrez por muitas horas sozinho, preocupando sua mãe, faz com que ele jogue em clubes de xadrez. Aos 13 anos, o Bob vence Donald Barney, que era um grande jogador naquela época, e ficou conhecido como Partido do Século, onde Fischer mostra o brilhantismo de como atacar e sacrificar. Vale a pena dar uma olhada nessa partida e em outras do Fischer. Um canal muito bom para você acompanhar essas coisas é o Xadrez Brasil. Faço meus estudos de xadrez, de partidas, assim, por lá. Como vai mostrando no filme, também na vida real, ele vai ganhando, melhorando e se tornando grande mestre aos 15, 3 anos depois. Até então o mais novo de sua época. Eventualmente entramos na história de Fischer contra Boris Spassky, que dura um bom tempo, que é boa parte da trama do filme. Depois de um tempo, Bob Fischer ganha de Boris Spassky e se torna campeão mundial. É notado que no final de sua vida foi relatado por várias pessoas que Fischer sofria de algum transtorno mental, que o vinha deixando perturbado. O intuito desse vídeo não é diagnosticar precisamente Bob Fischer, mas sim chegar a alguma coisa próxima, uma teoria, que é... A ideia aqui é que como ele já morreu, e ele precisaria ter passado por um psicólogo por um bom tempo, é chegarmos aqui num diagnóstico próximo. Se ele tivesse sido tratado antes, jogaria por mais tempo, ele perderia sua capacidade genial. Boas questões. Bom, por mais que os registros digam que o pai de Fischer foi Hans Gerhard Fischer, a documentação do FBI indica que Paul Felix Niemann é um engenheiro mecânico que era o provável pai de Fischer. Inclusive era judeu, o qual Fischer também era. Bob acabou largando a escola muito cedo por sua obsessão por xadrez. A mãe dele acabou consultando um psiquiatra que disse que Bob poderia ser obcecado por coisas piores que xadrez. Então, ela deveria deixar ele encontrar o próprio caminho. A mãe dele era vigiada com frequência pelo FBI por ser comunista, o que faz sentido um ambiente de paranoia, onde todos estão sendo observados o tempo todo. Fischer também era descrito como paranoico, e Bob era descrito como excêntrico, paranoico, argumentativo e provocativo. Fischer passou por vários processos para melhorar a saúde mental dele, mas nunca ficou por muito tempo. Inclusive, alguns especialistas já achavam que os sintomas que ele tinha ao mesmo tempo que faziam mal a ele, era o que ajudava ele no jogo, deixando eles com esse dilema. É notável também que Fischer fazia exigências absurdas, ameaçava não aparecer nos torneios, a menos que os promotores oferecessem prêmios maiores, e também reclamava regularmente sobre os níveis de ruído e luz que seus oponentes estavam envenenando a sua comida. Ele também verificava com frequência os eletrodomésticos por medo de estar sendo monitorado pelos russos, e eventualmente até ficou com medo de voar de avião, porque os russos poderiam sabotar o voo. Após ele perder o título mundial que conseguiu com a vitória de Spassky, Bob se tornou recluso, tanto do xadrez quanto da mídia, afastando as pessoas por suas opiniões polêmicas, já que ele era antissemita, ou seja, um preconceito contra judeus e árabes, o que é irônico, afinal ele é judeu. Ele também é anti-americano, ou seja, contra os Estados Unidos. Uma de suas grandes citações sobre anti-americano é que os Estados Unidos são baseados em mentiras, em roubos, e a história do país é basicamente sobre ganhar algo do nada, tomar, matar, invadir o país, porque eles roubaram a terra dos indígenas, mataram quase todos eles, trouxeram escravos para trabalhar em campos para construir um país, e que o homem branco não veio à América de maneira civilizada. E o resto você pode ler. Bom, ou quando ele disse também que ele ficou feliz pelo 11 de setembro ter acontecido e que aplaudiu o ato, já que ninguém entendia que os Estados Unidos e Israel mataram palestinos por anos. Ou seja, opiniões muito fortes e polêmicas, assim por dizer. Então,
chega essa questão de que muitos tentaram diagnosticar ele com várias coisas. Reuben Fine era um psicólogo enxadrista que disse que Fisher era bizarro, estranho e tinha um comportamento imprevisível, que podia levar a crer que era impossível. Já Valery Krylov, que era um especialista em reabilitação psicológica de esportistas e conselheiro de Anatoly Karpov, que era um dos maiores jogadores de xadrez também dessa época, chegou a acreditar que Bob sofria de esquizofrenia e de Asperger. Parte da esquizofrenia é compreensível, afinal os comportamentos iniciais da pessoa fica bem reclusa e quando as crises costuma falar coisas sem sentido. Porém, o Joseph G. Ponteroto, um psicólogo, falou que Fisher não batia com os critérios necessários para o diagnóstico, o que faz com que Fisher não tenha de fato. Porque para alguém bater um diagnóstico na psicologia, só pode ser feito se bater muito bem com os critérios estabelecidos no DSM-5, atualmente o DSM-6. Assim, Bob não era esquizofrênico, mas tinha para o Asperger, mas também não foi comprovado que ele era. A questão do se incomodar com luz ou ruídos podem ser, ou ele poderia só estar paranoico mesmo. A propósito, deixando bem claro sobre a questão de Asperger, a maioria dos filmes que retratam autismo, na verdade, retrata a síndrome de Asperger, que é uma subcategoria do transtorno de espectro autista, tendo como dificuldade a interação social, comportamento repetitivo, restrição de atividades e interesses, havendo interesse obsessivo por um assunto ou objeto em particular. Ou seja, isso são algumas coisas que fazem com que a pessoa que acreditasse que ele tem Asperger é um dos prováveis também. Esquizofrenia nem tanto. Embora não haja atraso no desenvolvimento da linguagem, é comum a presença de dificuldade de comunicação social. Mas a teoria mais forte que Ponteroto disse é que a evidência mais forte levava a crer que o Fisher sofria de transtorno de personalidade paranoide, que é basicamente um comportamento paranoico e padrões de desconfiança grande, suspeito com relação aos outros. Ele interpretando as intenções de todas as pessoas, das pessoas como maléficas. As possíveis causas desse transtorno são conhecidas de ansiedade, que pode, no caso do Bob, ser causada por um ambiente que era vigiado o tempo todo, fora o xadrez, um esporte que é meio ansioso. Em grandes doses isso pode acabar sendo prejudicial, né? Experiência de agressividade frequente na infância e adolescente, geralmente da família ou da escola. A cultura violenta e fatores genéticos. Fatores genéticos a gente pode levar em conta que o pai e a mãe do Bob eram bastante paranoicos, o que pode sim estar no DNA dele, e o ambiente pode ter ajudado a manifestar. Mas claro, não significa que ele tinha, mas é o mais provável que tinha. Entre Asperger e transtorno de paranoico. Bob Fisher também tinha um QI de 181, maior que de Einstein, por comparação. Fez contribuições para o xadrez nos anos 90. Ele patenteou um sistema modificado de relógio de xadrez que adiciona um tempo após cada movimento, que é o famoso acréscimo de 15 e 30 segundos. Pode ser definido por quem quiser, sendo hoje a prática padrão em torneios de alto nível. É também sua invenção uma variante chamada Chess 960, ou xadrez aleatório de Fisher, que é o que vai acontecendo várias coisas aleatórias. Você também pode ajudar a manter o trabalho desse canal comprando o livro de Bob Fisher, Uma Vida em Preto e Branco, ou doando valor no Pix, podendo pedir qualquer tema de vídeo. Todos eles vão estar na descrição, junto com as referências relacionadas ao vídeo. Até o próximo vídeo então.